Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Mesa Real. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a mais esse projeto do Centro de Estudos Espiritualidade Livre. Nessa primeira aula eu quero falar um pouquinho sobre como o nosso curso vai funcionar, qual que é a metodologia, quais serão as aplicações do nosso curso, tá bom? Para começar eu quero me apresentar para você que não me conhece, que é a primeira vez que está estudando com a gente. Se você já me conhece, se já é meu aluno, gratidão por mais uma vez aqui estar com a gente, tá bom? Meu nome é Gilberto Melo, eu sou tarólogo já há mais ou menos uns 7 anos no momento que eu estou lançando essa aula, tá? Que eu trabalho com as cartas. Além de tarólogo, eu sou sacerdote de Umbanda, né? Eu fiz a minha raspagem, eu sou mago natural iniciado também dentro de uma ordem mágica e trabalho aí há pelo menos uns 5 anos aplicando cursos nas várias áreas do esoterismo, nas várias áreas da magia, tá? Então, o curso de baralho cigano, que é um curso parecido com esse que vocês estão fazendo agora, porém mais focado no estudo do baralho cigano, e esse agora de mesa real, que a gente vai focar mais dentro da mesa real, que é uma aplicação técnica do baralho cigano, tá bom? Pessoal, ao longo dos anos eu percebo que a mesa real é um grande tabu para muitas pessoas. Muitas pessoas começam já aprendendo com a mesa real e eu não acho que é uma metodologia bacana. Eu acho que a mesa real ela deve ser aplicada para pessoas que já tenham algum conhecimento de cartas, né? Por isso que eu sempre dou esse curso separado, porque já tem que ter uma experiência, já tem que ter uma conexão com o baralho. Então é muito importante que vocês aí já tenham já essa conexão, algum tempo de experiência com as cartas. Outras pessoas não jogam porque acham que é muito difícil. Um método que utiliza todas as cartas deve ser muito complicado. E não, se a gente já entra com esse pensamento, realmente é complicado. Mas quando a gente entende que o conceito principal da mesa real é o chamado conceito de distância, né, que a gente vai aprender numa aula específica, fica tudo mais fácil a compreensão, fica tudo mais fácil da gente analisar, da gente aprender. Então é isso que é importante. Não é difícil, mas você precisa ter uma intimidade com o seu baralho, tá? Se vocês tirarem da cabeça que é difícil e vocês já tiverem uma experiência com as cartas, vocês vão conseguir tirar de letra. Tá bom? O nosso curso é um curso online, então todo esse material que vai ser disponibilizado para vocês, vocês vão ter acesso a ele por tempo indefinido, vocês podem sempre estar revisitando, podem contar comigo também para tirar dúvidas, para os seus questionamentos, tá? Coloquem preferencialmente no grupo os questionamentos de vocês, porque isso pode beneficiar também uma outra pessoa que tem uma dúvida similar, que também ainda não tinha visto as coisas daquela forma. Eu vou estar colocando material constantemente no grupo, tá? Para que a gente possa se beneficiar, não só os materiais que eu produzi, mas eu vou estar indicando também outras leituras, outros vídeos, tá? Para que vocês possam aí expandir e absorver o máximo de informações sobre a mesa real. O nosso curso ele tem 1 mês e meio de duração, tá? E a gente vai estudar aí algumas mesas em conjunto e para cada aluno receber o certificado ao final, ele vai fazer 2 mesas reais para mim, tá? Eu vou estar conversando, explicando isso direitinho para vocês, mas isso é só uma forma, não é de avaliação, mas é de eu ver como vocês estão interpretando a mesa, dar alguns toques, tá? E também porque teoria é importante, mas prática é muito mais. Então, para que vocês possam sair do curso aí entendendo de fato a mesa, é importante a prática, tá? Inicialmente não se preocupa com isso, vamos estudar em conjunto no grupo, tá? E no momento certo eu vou indicar para vocês começarem a indicar para amigos, familiares ou mesmo entre si no grupo, né? Essa troca de tiragem, isso é muito importante, beleza? Então, pessoal, já dei os recados iniciais, vocês vão receber, já foi encaminhado para o endereço de vocês a apostila impressa que compõe esse curso, mas vocês vão receber ela em PDF, então mesmo que você ainda não tenha ela em mãos, não se preocupa com isso, tá? Nós temos uma apostila principal e eu vou estar colocando alguns materiais extras para vocês. Essa aula é só a primeira de um grupo de aulas que eu vou estar liberando para vocês e que vocês vão ter acesso depois por tempo indeterminado, então não se apressem, façam o curso no ritmo de vocês. Se em algum momento acabar perdendo o fio da meada, porque a vida nossa ela é cheia de complexidades, a vida nossa ela é cheia de sistemas, então não se preocupem, é só retomar o estudo, tá? A vantagem do estudo à distância é que a gente pode estar sempre retomando, a gente pode adaptar ali a nossa realidade. Se vocês tiverem mais tempo,
dediquem mais tempo. Se não tiverem, dediquem aí o tempo necessário, o tempo que vocês puderem colocar. Agora, como a gente está começando um estudo, a orientação que eu sempre passo ao início de um estudo é o seguinte: dediquem-se, tá? Quando eu estou começando uma coisa nova, eu gosto de dedicar o máximo de tempo. Por quê? Porque o cérebro, depois que ele armazenar essas informações, fica tudo muito fácil, fica tudo muito simples, tá? Então depois vocês não vão ter problemas. Então, combinado, né? Dentro das possibilidades, dediquem-se ao estudo. Não é difícil, não é complicado, basta vocês terem conhecimentos prévios do significado das cartas do baralho cigano. E aqui eu abro um outro parêntese também, que é o seguinte: cada pessoa tem a sua visão particular das cartas. Cada pessoa tem a sua visão exclusiva das cartas. Então, uma carta pode significar uma coisa para um, diferente do outro. E aí, na mesa real, vocês vão continuar respeitando a sua forma de jogar. Se você interpreta, por exemplo, que a carta dos trevos, que é uma carta tão polêmica dentro do baralho cigano, que é a carta de número 2. Se você entende que ela é positiva, boa sorte, coisas boas, ela vai continuar significando boa sorte. Se você entende que ela é negativa, ela vai continuar interpretando coisas negativas, tá? A nossa função aqui não é delimitar o significado das cartas, mas ensinar um método que você vai utilizar a sua comunicação. Eu exemplifiquei pela carta 2 porque é uma das cartas mais polêmicas em todos os cursos que eu dei de baralho cigano, tanto presencial quanto à distância. As visões sobre essa carta oscilavam demais, desde pessoas que viam questões positivas até pessoas que viam questões negativas. Tem baralhos que, para tirar essa dificuldade, colocaram duas cartas 2, a carta das pedras e dos paus e a carta do trevo, né? Que aí o trevo seria boa sorte e pedras e paus negativo. Mas isso não é oficial, isso não está na base do baralho cigano que a gente utiliza. Bom? Então, só para vocês poderem compreender um pouquinho esse processo, tá? Vocês vão respeitar o sistema de vocês. Se é a escola brasileira, se é a escola europeia, se vocês têm simbolismos particulares, inclusive vou colocar alguns materiais extras junto com essa aula para que vocês possam entender um pouquinho sobre essa questão de simbolismos, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa introdução. Fala um pouquinho também lá no grupo quem é você, quais são as suas experiências com o baralho cigano, se você já joga, se você quer aprender, se você sabe mesa real, se você tem medo de mesa real, a palavra é aberta para vocês, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e eu sou professor aqui do Centro de Estudos Espiritualidade Livre e eu tô com vocês nessa jornada pela mesa real, que é uma técnica utilizada pelo baralho cigano. E hoje eu quero conceituar para vocês o que é o baralho cigano e o que são oráculos, tá? Então esses dois assuntos a gente vai abordar ainda de maneira introdutória do curso. Eu sei que todo mundo está ansioso aí para pegar a mesa real, mas vai com calma, é bem tranquilo, tá? Vamos devagar aí para a gente assimilar bem esse conceito. Muitas pessoas entendem como é o tarô, como é o baralho cigano, que é alguma coisa espiritual ali que prevê o futuro. Porém, não entende por qual mecanismo isso acontece, tem dúvida se realmente funciona, se não funciona. Gente, não se surpreendam pelo número de pessoas que estudam os oráculos e às vezes têm dificuldade de conceituar o que eles são, tá? Então, essa aula eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, o que vocês precisam entender? Oráculos foram usados pela humanidade e são até hoje assim, por quase todas as civilizações. Todos os resquícios que nós temos da civilização egípcia, grega, aqui na América, ali pelos nativos americanos, por todos os povos tribais do mundo, por todas as civilizações, oráculos são referenciados, por exemplo, na Bíblia, tanto pelos profetas, que eram oráculos vivos, até por jogos oraculares realizados pelos sacerdotes. A gente vê oráculos também representados ali por toda a civilização do Vale do Nilo, Babilônia, né? Nós temos ali os caldeus que desenvolveram a astrologia que está associada aos oráculos. Geralmente nos primórdios, os oráculos eles eram feitos de materiais naturais daquela região. Então, geralmente era feito com ossos, com sementes, com conchas, com folhas.
Também foi utilizado em entranhas de animais pelos povos mais primitivos. Nós temos aí, por exemplo, o I Ching, né, ou I Ching, como as pessoas falam, que eram originalmente trigramas feitos de ossos, tá? As runas, né, do povo nórdico, ali do norte da Europa, tudo isso é oráculo, tá? E o oráculo ele surge na humanidade como uma forma de buscar prever acontecimentos. Por quê? O homem, quando ele desenvolveu seu intelecto, ele começou a se planejar. Ele se planejava ali para caçar, para colher, e todo aquele processo que a gente conhece. Mas certos fatos da vida não dá para a gente se planejar, como a morte, a doença, a dificuldade. Então, os oráculos eles vêm como uma resposta do homem a esses questionamentos que eles não tinham. Inicialmente, os oráculos seriam as vozes dos deuses. A gente tem, por exemplo, o oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, que seria a voz de Apolo no mundo, que foi um grande oráculo, muito famoso, inclusive. E o oráculo de Delfos ele tinha uma característica muito forte, muito marcante, vamos dizer assim, porque ele era a própria voz de Apolo, né, no mundo. As pitonisas, que seriam as suas sacerdotisas, eram oraculistas assim maravilhosas. Os oráculos eles foram caindo em desuso e foram muito perseguidos durante a Idade Média, como todo conhecimento espiritual. Ficou restrito ali a um grupo seleto de alquimistas, estudiosos, mas assim, qualquer prática adivinhatória era considerada bruxaria e corria risco da pessoa ser ali punida pela Inquisição. Então, os oráculos acabaram caindo em desuso e com o iluminismo, com o desenvolvimento da luz do conhecimento científico, foi taxado de fanatismo, ignorância, charlatanismo, né? Que é a visão que as pessoas têm muito hoje em dia. As pessoas temem, mas ao mesmo tempo tratam como charlatanismo, muitas vezes ao mesmo tempo. Porém, os oráculos continuaram existindo, sobretudo ali entre os religiosos, entre as confrarias, e aí surge, por exemplo, uma figura muito importante na nossa história, que é a de uma grande pitonisa, né? A gente citou agora as pitonisas de Apolo, e a gente utiliza esse termo pitonisa, talvez você está me assistindo, pode ser uma pitonisa também, né? Alguém que trabalha com as cartas. A gente surge ali a Madame Lenormand, que surge ali entre o final da Idade Média, início do Iluminismo, em plena guerra napoleônica na Europa, onde a Europa estava ali dividida em polvorosa, vamos chamar assim, com as ações de Napoleão. Surge ali na França a ideia de Madame Lenormand, que era uma mulher humilde, tá? Que começou ali a sua vida trocando o seu conhecimento que ela tinha por alimento, por dinheiro. Era muito comum uma profissão na época chamada de lavadeiras, tá? Não sei se você sabe, antes da gente ter a tecnologia atual, de ter um tanque para lavar roupa, de ter água encanada, gente, que isso é uma invenção totalmente nova, existiam as mulheres mais pobres, elas pegavam a roupa das mulheres mais ricas, geralmente da nobreza, e lavavam em troca de dinheiro. E elas se juntavam ali no meio das fontes, ou nos poços, ou nos rios para lavar as roupas, e sempre tinha um grupo de mulheres lavando as roupas da própria família e também das famílias mais nobres. E aí Madame Lenormand começa ali a interagir com essas mulheres e faz a leitura de sorte, né? Como é muito conhecido também a leitura da sorte, a leitura oracular, em troca ali de alguns centavos. Porém, ela era muito assertiva, ela era muito boa naquilo que fazia. E notem que ela não usava o baralho cigano inicialmente, ela usava a leitura de mãos, ela usava o tarô, outros oráculos, né? A gente não sabe exatamente o que ela utilizava. Eu já entro nesse detalhe para vocês. E aí Madame Lenormand lia a sorte ali, a fama dela foi crescendo, as lavadeiras levaram essa informação até as mulheres da nobreza, que com o tempo começaram a se consultar com Madame Lenormand, a fama dela foi crescendo, ela já alugou uma casa no centro da cidade, né? Já começou ali a frequentar o alto escalão, e aí de repente ela no fim da sua vida já tinha acumulado uma pequena fortuna só com a leitura, então ela tinha uma boa vida, tá? Ela foi inclusive uma pessoa que foi consultada pelo próprio Napoleão, que previu a sua queda, tá? Tanto que algumas histórias contam que ela foi banida da cidade porque ela foi contra Napoleão e disse que ele perderia, e não quis ouvir e acabou perdendo mesmo a guerra, né?
Então é muito importante quando a gente analisa o quanto essa mulher impactou o mundo. Tá? Ela tinha muito conhecimento de ervas, cristais, orações. É muito comum, né, quem é esotérico, a gente fala pela gente o quanto a gente se interessa por tudo. Geralmente quem interessa por espiritualidade se interessa por todos esses conhecimentos. E Madame Lenormand pode ser considerada uma ancestral nossa. Porém, ela não desenvolveu o baralho cigano, tá? Ela só deu o nome a ele. Mais tarde surge ali Philippe Lenormand, ou Petit Lenormand também, e o que ele faz? Ele utiliza do nome de Madame Lenormand para dar fama ao jogo que ele criou, né? Dar fama ao jogo que ele adaptou, na verdade. E aí ele se auto-intitulou como um sobrinho dela e deu o nome, e aí com o tempo acabou associando o baralho cigano a Madame Lenormand. Porém, o baralho cigano ele nem pertence, nem foi criado por Lenormand, né? E nem é cigano. Tá? Ele é muito utilizado pelos ciganos, tanto do plano físico, do astral, porque os ciganos assimilam bastante da cultura dos territórios por onde vão. Mas ele também não há nenhuma comprovação de associação entre o baralho cigano e a cultura cigana. Porque muitos ícones da cultura cigana são desprezados quando a gente analisa o baralho cigano. Quem conhece minimamente um pouco dessa cultura sabe, por exemplo, que falta ali o lenço Santa Sara, Djeula, o fogo, vários símbolos que são comuns à cultura cigana não são utilizados ali. Porém, o baralho cigano ele é utilizado com muita frequência. Aqui no Brasil ele se popularizou demais, tá? É mais comum no Brasil o uso do baralho cigano do que o tarô, o que vai muito na contramão do mundo, né? Lá fora, quando se fala de oráculos, o tarô é o carro forte, Estados Unidos, Europa, tá? Então a gente vê muito ali em Paris, na Europa, né? Concentrado mais na região de Paris, na França, e Brasil, essa influência, um pouco em Portugal e Espanha também. Mas assim, o tarô lá fora é mais predominante. O baralho cigano ele é construído sobre símbolos do cotidiano, tá? Todo mundo sabe o que é um cachorro, todo mundo sabe o que é uma carta, todo mundo sabe o que é um cavaleiro, né? Diferente, por exemplo, do eremita, que já é um conceito utilizado ali pelo arcano 9 do tarô, que não é tão comum, tão familiarizado para a nossa cultura. Tá? Então, o baralho cigano ele surge nesse contexto, foi se popularizando, chegou ao Brasil ali no início do século passado e se popularizou aí, é vendido com muita frequência em casas de umbanda, em casas de artigos esotéricos. Só continuando esse viés histórico, né? É interessante que vocês observem essa questão de escola europeia e escola brasileira. Isso acontece porque no Brasil nós temos uma influência muito grande da cultura umbandística, da cultura negra, da cultura africana, dos cultos de raiz africano. Então, muito do nosso esoterismo bebe dessa fonte, é onde, por exemplo, a carta dos peixes fala de prosperidade, né? A carta dos peixes fala de prosperidade. Enquanto lá na escola europeia, que isso é um termo muito arbitrário, a carta dos peixes geralmente fala de família, fala de espiritualidade. A escola europeia ela é muito utilizado os símbolos judaico-cristãos, porque o esoterismo, né, a espiritualidade europeia, ela se funde muito ali com os conhecimentos de cabala e também pelo paganismo mais associado ali ao judaísmo e o cristianismo, tá? Então essas diferenças muitas vezes regionais, associando cartas do baralho cigano aos orixás, é muito comum aqui no Brasil, tá? Por causa da nossa formação histórica e da nossa formação espiritual. Então, isso é a história do baralho cigano até chegar aí nas suas mãos na forma que você já utiliza. Beleza, então a gente entendeu que os oráculos são utilizados há milênios, a gente entendeu também um pouquinho em que momento surge o baralho cigano, mas como é que os oráculos funcionam, Gilberto? Basicamente, oráculos funcionam de uma maneira a acessar através dos seus símbolos o nosso subconsciente. E o que seria, Gilberto, esse nosso subconsciente? Aqui a gente toca e ao mesmo tempo foge um pouquinho dos conceitos junguianos, tá? O inconsciente coletivo, ele está muito mais próximo à ideia de que todos somos um. Como assim, Gilberto? Todos somos um. O que isso na prática quer dizer?
Por mais que as coisas pareçam diversas, em essência somos uma coisa só. Tudo está conectado, tudo parte desse princípio do nosso emaranhado, muito comum dentro da chamada física quântica, que é um termo errado. A gente não pode abstrair conceitos tão... A gente pode, assim, olhar com certo respeito, mas a física quântica é diferente disso. Mas dentro dessa visão quântica da vida, a gente acredita que existe um emaranhado cósmico. E esse emaranhado está todo conectado. Então, o que você viveu, o que você sabe, o que você passou, indiretamente eu senti, eu passei, eu vivi. Só que pela nossa percepção quebrada, né, pela nossa falta de conexão com o todo, a gente não tem mais essa capacidade latente. Somente os nossos avatares ou grandes médiums que possuem uma sensibilidade acessam isso sem precisar de elementos. Nós perdemos um pouco essa conexão, mas o resto da natureza continua e ela continua existindo. A intuição nada mais é do que essa conexão. Tá? É interessante, por exemplo, que dentro de algumas catástrofes, quando a gente visualiza algumas catástrofes, os animais horas antes entram no processo migratório, porque eles estão dentro da aura de Gaia. Nós perdemos isso. Aquela coisa do mito adâmico, do homem que cai do paraíso, nada mais é do que isso. Tá? O mito adâmico é um processo para mostrar que nós perdemos a conexão com o jardim, com a natureza. E aí o baralho cigano, o tarô, os oráculos, pela sua visão simbólica, eles são chaves que despertam aqui em mim essa verdade, esse conhecimento. Põe para fora para que a minha mente racional possa ler. Já que eu vibro tanto no racional, o subconsciente ele precisa ser exteriorizado de alguma forma. E é por isso que todo oráculo é simbólico. Nenhum oráculo é assim racional, ele vai trabalhar com símbolos. Tá? Isso vai, por exemplo, a leitura da fumaça, do incenso, a leitura das nuvens, a leitura da borra de café, da borra de chá, a interpretação de sonhos, a leitura de oráculos, são símbolos, porque o símbolo ele não é lido pelo racional. Ele pode ser visto pelo racional, mas ele é codificado pelo aquilo que é irracional, por aquilo que é espiritual. Porque a natureza ela é simbólica, a natureza fala com a gente através dos símbolos. Então, o baralho cigano, como todos os oráculos, ele vem como uma ferramenta de conexão com o universo, tá? Onde a gente acessa aquilo que está mais profundo em nós. E a gente entra, por exemplo, na senda de Hermes, o Trimegisto. Tudo que está dentro é como tudo que está fora, e tudo que está fora é como tudo que está dentro. Então você descobre dentro de você. É por isso que a intuição dentro de um jogo de cartas ele é fundamental. É por isso que a gente não vai usar muito a razão. A razão, um pedaço de papel desenhado com um monte de símbolos aleatórios vai significar alguma coisa? Mas é justamente essa aleatoriedade, né, que permite que a sincronicidade se faça presente. É onde a pessoa teve uma briga com o namorado e o baralho expressa pela carta do rato. Porque existe uma conexão, um sincronismo entre a energia da carta dos ratos e a energia do atrito recente. É por isso que quando uma pessoa passa por um processo kármico, difícil, duradouro, uma situação muito complicada, vem a montanha. Porque a energia da montanha, a energia de superar uma montanha é similar à energia do que aquela pessoa vibra. E aí no momento que o baralho faz a leitura do campo dela, é expressado aquela imagem. Tá? Então é dessa forma que os oráculos funcionam, como uma ferramenta de acesso ao nosso subconsciente que carrega todas as informações do mundo. Tá bom? A alma do mundo e você é uma coisa só. Então tudo que acontece lá, tudo que acontece com você. Tanto que o oráculo de Delfos, já citado lá no princípio dessa aula, segundo os historiadores, tinha uma frase: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás a verdade do mundo. Ou seja, no momento que eu me conheço, no momento que eu mergulho nas águas profundas do meu eu consigo acessar qualquer informação. E o baralho é uma ferramenta maravilhosa para isso, tá bom? Então, pessoal, já falei demais nessa aula, sei que eu devo ter dado um nó na cabeça de vocês. Meditem sobre tudo que a gente falou e eu vejo vocês na próxima aula. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de Mesa Real. É com muita alegria que agora a gente vai entrar propriamente no estudo dessa técnica tão importante do baralho cigano.
A mesa real é uma técnica que é tida muito complicada para alguns e ao mesmo tempo muito importante para outros. E ela não é o único método, mas é sim um método muito importante, sobretudo para leituras gerais, para fazer uma análise ampla de uma situação. Aqui ela traz um olhar panorâmico para a vida do nosso consulente ou para a nossa vida, né? É muito importante que a gente entenda que a mesa real, ela trabalha com um conceito, que se vocês conseguirem entender esse conceito, vocês vão entender a mesa real, que é o conceito de distância. Vamos fazer uma metáfora aqui só para vocês me entenderem. Existem pessoas que estão ao seu redor no dia a dia. Você concorda que essas pessoas interferem muito mais na sua vida do que uma pessoa que mora, por exemplo, do outro lado do mundo, no Japão, onde a influência dele é mínima? Ela é quântica, então ela existe, né? Todos nós estamos conectados. Então, por mais que uma pessoa esteja distante de você, as ações delas interferem na sua vida. Seja, por exemplo, através de alguma decisão política que venha de alguém distante, mas que nos atinge, ou seja, por exemplo, uma descoberta científica que alguém faz do outro lado do mundo. A grande questão é que, por mais que exista essa interferência do todo em nossa vida, quanto mais próximo algo está de nós, mais interfere. Então, são os meus relacionamentos, são as pessoas e situações que eu vivo. Então, a mesa real é a mesma coisa. Ela vai trabalhar com esse conceito principal de distância. Quanto mais próximo, mais interfere. Quanto mais distante, menos interfere. Lembrando que proximidade e distância estão atrelados a ponto de análise. Se eu olho, por exemplo, de um ponto, a distância é diferente de quando eu olho de outro ponto. E por que eu estou te fazendo essa análise? Porque depende do que você está analisando. Porque a mesa real, a gente vai aprender isso em aulas específicas, ela é uma somática de análises distintas. Então eu vou analisar inicialmente, tá? A carta do consulente ou a carta da consulente. Então, a primeira coisa, ao se dispor as 36 cartas, tá, na mesa, vai ser justamente analisar o que está próximo do seu consulente. Então, você vai marcar. Se o seu consulente for homem, você vai marcar a carta do cigano. Se a sua consulente for mulher, você vai marcar a carta da cigana. Vai embaralhar, mentalizando ali a energia daquela pessoa, como normalmente você faria, e vai colocar as cartas, tá? A disposição de cartas eu vou mostrar para vocês aqui na imagem, porque é uma disposição padrão. Existem outras disposições, porém não há necessidade de, nesse primeiro momento, a gente analisar. Mas se vocês conseguirem absorver bem a nossa metodologia, vocês vão poder utilizar outras formas de distribuição normais, tá bom? O que é comum em toda mesa real? O uso de todas as cartas que compõem o baralho cigano. Tá bom? Então, a primeira coisa é saber aonde o seu consulente cai na mesa. Então, vamos imaginar, por exemplo, que o seu consulente cai no início da mesa, na primeira linha da mesa. Isso vai indicar o quê? Que ele está muito preocupado com o futuro. A mesa toda à frente dele nos mostra que ele está muito preocupado com o futuro, que tem uma série de coisas lá da frente, né, que vão estar associadas ali a ele. Ao mesmo tempo, se ele cai na última coluna, isso quer dizer que ele está muito preocupado com questões do passado. O passado tem mais relevância do que o futuro. Se ele cai embaixo da mesa, por exemplo, nas linhas inferiores, isso mostra que ele está pensando muita coisa. Tem um monte de coisa na cabeça dele, um monte de coisa que ele tem que sustentar. Se ele cai, por exemplo, acima, quer dizer que ele não está tão preocupado, ele está conseguindo caminhar, ele se posiciona acima dos problemas. Aí a gente vai fazer algumas análises agora. Independente de onde ele caia, quais cartas estão ao redor dele? As cartas que estão próximas dele são cartas de conotação mais positivas ou mais negativas? Caem cartas, por exemplo, como rato, nuvens, o trevo, os obstáculos, então indica que ele está vivendo situações complicadas. As cartas estão positivas, então a gente percebe, né, que existe uma questão positiva, que existe ali que a vida dele, de modo geral, tá bom. Então a primeira coisa é analisar aonde cai o seu consulente, aonde ele está na sua mesa.
tá? E aí a gente já vai para o segundo passo, que é a última coisa que a gente vai estar estudando nessa aula, tá? Vamos fazendo gradativo para ficar fácil e entendido para todos vocês. O segundo passo da mesa real é identificar, caso exista, obviamente, o seu companheiro, a sua companheira ou alguém que o seu consulente achou interessante de ser marcado. A mãe, o chefe, a sogra, isso tudo pode acontecer. Normalmente não é interessante que nós marcamos várias pessoas, tá? O ideal é marcar uma pessoa, o seu relacionamento, no máximo duas, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem 2 relacionamentos, está dividido entre 2 pessoas, ela pode usar, por exemplo, a carta do cigano para representar um e a carta do cavaleiro para representar outro. Ela pode representar, por exemplo, a mãe através do buquê de flores, ou a sogra através da raposa, do urso. Então, a associação é particular do oraculista, mas isso tem que ser feito antes, tá? A gente marca as cartas antes, mas vamos trabalhar com o companheiro ou a companheira, que é o mais comum na prática. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar e ver qual que é a distância aí do seu consulente e da sua consulente. Tão próximo? Se tiver próximo, mostra que existe uma aproximação. Se cai na mesma linha, né, significa que essa pessoa e você está na mesma sintonia. Se tão distantes, a gente começa a perceber que já existe um certo distanciamento entre eles, ou muitas vezes que eles estão afastados. E aí vamos analisar as cartas, né, que ligam o consulente à consulente. Essas cartas são cartas positivas? Por exemplo, se cai a carta do coração entre o cigano e a cigana, a gente vê que é uma relação que tem muito amor. Agora, se cai, por exemplo, a carta dos ratos, tá tendo muita briga, muito atrito nessa relação. E aí pode ser que tenha muitas cartas, e vocês vão fazendo. Por exemplo, caiu a carta do chicote e a carta dos ratos entre o cigano e a cigana. Existe magia aí negativa sobre esse relacionamento. Aí vocês também podem, por mais que a mesa seja do seu consulente, fazer a leitura para o companheiro dela, tá? Como assim, Gilberto? Então, como o baralho ele se mostra em vários planos, as cartas que estão ao redor da carta do cigano ou da cigana, né, do companheiro de quem está sendo feita a leitura de mesa, mostra como ele está. Se tem cartas positivas, se tem cartas negativas, e aí a gente já consegue fazer uma análise também da energia dele. Tá? Então, o que eu analiso hoje? Aonde está o meu consulente, aonde está o companheiro dele, a distância entre eles, as cartas que separam eles, quais cartas estão ao redor do meu consulente, quais cartas estão ao redor ali do companheiro do meu consulente, ou do chefe, ou da mãe. Aí a gente vai fazendo as adaptações de acordo ali com a necessidade, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Façam as anotações sobre isso, porque isso é muito importante. Qualquer dúvida, não deixem de colocar no grupo e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Fala galera, meu nome é Gilberto Mello e esse é o nosso curso Mesa Real. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a posição na qual o seu consulente cai. A gente já viu a questão de equidistância, né? Das distâncias do consulente com várias áreas da vida dele e como a gente pode estar fazendo essa interpretação. Nessa aula a gente vai entender um pouquinho sobre uma análise que acontece que também tem a ver com distância, mas ela está mais vinculada à questão de posição geográfica na mesa, tá? Imagina que a mesa é um mapa. Aonde que esse consulente cai? Aonde que ele está? Por exemplo, se esse consulente cai na primeira linha, lá na coluna 1, quer dizer que ele tem a mesa toda à frente dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está muito preocupado com o futuro, que o passado talvez não importe tanto para ele, porque ele tudo que está acontecendo, todas as questões da vida dele estão à frente da mesa. Então isso quer dizer que ele está muito mais preocupado com o que vai vir do que com o que necessariamente já foi. Ao contrário, se ele tiver, por exemplo, na primeira linha, na última coluna, na coluna 8, quer dizer que ele está com a mesa toda antes dele.
E aí, se ele está com a mesa toda antes dele, quer dizer que ele está muito preocupado com o que foi, muita coisa mal resolvida, tá? Tem muita coisa mal resolvida que ele não consegue entender, que ele não consegue assimilar, digamos assim. Se ele está, por exemplo, no meio, lá na coluna 3 ou na coluna 4, na última linha, tá? O que isso quer dizer? Ele está com a mesa toda sobre ele, né? Então, o que isso quer dizer de fato? Isso quer dizer que, de certa forma, tem todo o jogo por sobre ele. Todo o jogo está em cima dele. Todo o jogo está em cima da cabeça dele. Quer dizer que ele está pensando demais, tem muita coisa, ele está muito preocupado, ele está muito confuso, ele está tendo que carregar um mundo nas costas. E isso também vale para o consulente, tá? Para o companheiro do seu consulente ou da sua consulente. Por exemplo, eu já atendi pessoas que ela caiu lá na primeira coluna, lá na primeira linha. Ela não estava preocupada com o que foi, ela estava tentando resolver o futuro. Porém, o companheiro dela estava aqui embaixo na mesa. O que isso quer dizer? O companheiro dela estava tendo que carregar a mesa dela, estava tendo que sustentar todo o universo e mundo dela. Conseguem fazer essa análise? É uma coisa muito assim de feeling, né? De sentir o que a mesa está te falando só olhando a distribuição geográfica, tá? Então, o ponto onde o consulente cai e as cartas que estão ao redor dele, como vocês já perceberam, é muito importante para entender como esse consulente está, como ele se porta. E aqui vai mais uma dica. A carta de número 4, que fica na linha 1, coluna 4, indica o sentimento do consulente, tá? Essa carta sempre vai descrever como o consulente se sente, tá? Linha 1, coluna 4, tá? Essa carta, que é a quarta carta que a gente traça na mesa, ela vai indicar sempre o sentimento do consulente. Então, olha para ela que ela é muito importante. Se você conseguir descrever bem essa carta, você vai estar descrevendo o que o consulente sente, tá? Guardem essa informação, porque ela é muito importante para que vocês façam essa compreensão. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu volto na próxima aula. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Mesa Real. Hoje eu estou aqui para falar sobre o assunto mais importante dentro do baralho cigano quando se utiliza a mesa real, que é o conceito de distância, tá? Esse conceito ele é o mais usado para se fazer a compreensão da mesa, tá? O que o conceito de distância diz? Quanto mais próximo, mais aquilo impacta ou influencia naquilo que está sendo analisado. Quanto mais distante, menor o impacto e menor a atenção dada àquele assunto, tá? Gilberto, o que isso quer dizer na prática? Na prática, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. A carta central, a primeira carta que a gente vai analisar ao fazer a leitura da mesa real, é a carta do consulente ou a carta da consulente. Então vamos começar a análise por aí. A carta 28, que representa o cigano ou o consulente masculino, e a carta 29, que representa a cigana ou a consulente do sexo feminino, vão ser a primeira coisa que eu vou estar analisando ao abrir a minha mesa, tá? Por que eu estou te falando isso? Se o seu consulente for mulher, você vai marcar ele na carta da cigana. E aonde a carta da cigana estiver, tudo que tiver ao redor dela vai nos mostrar as coisas que mais preocupam, as coisas que mais influenciam e as coisas que estão acontecendo no presente dela, tá? Então, por exemplo, você concorda que quem mora com você influencia mais na sua vida do que um cara que mora lá no Japão? O seu companheiro, a sua companheira, sua mãe, seu pai, seu irmão, a pessoa que trabalha com você, que está próxima de você,
ela impacta muito mais na sua vida do que uma pessoa que está longe, não é assim? Isso é mais ou menos o que as cartas querem dizer. Quanto mais próximo algo está do consulente, mais aquilo influencia. Geralmente a gente vai analisar uma linha, aquela que toca o consulente. Como assim, Gilberto, aquela que toca o consulente? É muito simples. A carta tem 4 lados, então no mínimo 4 cartas vão estar tocando, uma acima, uma abaixo, uma ao lado e outra ao outro lado. Além disso, nós temos uma carta que vai estar entre a carta de cima e a carta do lado, que vai tocar a pontinha. Então 6 cartas, 8 cartas na verdade, vão estar tocando o consulente ou a consulente. Somente se ele estiver na última linha que a carta inferior não vai estar tocando. E nesse caso serão 7 cartas que vão tocar. Mas todas as cartas que tocam o seu consulente são coisas importantes que devem ser analisadas primeiro. De igual forma, aquela coluna mais distante do seu consulente fala das coisas que ele não está dando a atenção ou coisas que estão distantes dele. Tá? Na apostila isso fica muito bem claro, então façam a leitura lá também. Tá? Por exemplo, se o seu consulente está num extremo da mesa, tudo que tiver no outro extremo da mesa são coisas que estão distantes dele. Então, se a carta, por exemplo, do companheiro está lá naquela última coluna, quer dizer que ele está afastado da pessoa amada, eles estão muito distantes da pessoa amada. Tá? Ao mesmo tempo que aquelas coisas são coisas que ele não está se atencionando, não está dando valor. Então, se cartas que remontam trabalho e prosperidade, por exemplo, estão lá naquela coluna distante, quer dizer o quê? Quer dizer que ele não está, ou ele não está trabalhando, ele não está dando o devido valor ao trabalho, o trabalho não é importante para ele. E aí as cartas como um todo é que vão definir isso. Mas se está longe, não impacta, não importa ou está distante dele. De igual forma, aquilo que está próximo impacta, é importante e ele está dando muita atenção a essas questões, tá? Mas isso não, essa coisa da distância a gente não vai levar em consideração somente ao analisar a carta do consulente, não. A distância, vocês concordam comigo que depende muito de que ponto está sendo analisado? Então, por exemplo, eu moro em Minas Gerais. Eu estou distante, por exemplo, do Nordeste. Mas vocês concordam que o Norte está mais próximo do Nordeste, dependendo de certos estados, do que eu? Então, distância está relacionada muito de onde que eu estou observando. Então, a primeira análise, a principal, vai ser a análise de onde que está o consulente. Beleza. Mas eu posso fazer análises paralelas. Por exemplo, se cartas que remontam o amor, como o coração, os pássaros e a aliança. Principalmente a carta da aliança que fala de relacionamento. Mas a gente vai aprender especificamente essa questão de palavras-chave, tá? Cartas-chave, cartas temáticas. Mas vamos pegar a carta da aliança. Se a carta da aliança, do coração, está muito próxima de cartas que falam de dinheiro, como a carta dos peixes, a carta da foice, né? São cartas que falam de prosperidade, de certa forma, pode estar falando de interesse financeiro, de interesse monetário, que nessa relação, além do sentimento, também tem um interesse financeiro. Por quê? Porque cartas de finanças caíram próximas de cartas de amor. De igual forma, por exemplo, se a gente percebe... Vamos analisar que você marcou. A gente vai explicar num vídeo futuro o que é marcar alguém na mesa, tá? Marcar alguém na mesa, basicamente, por exemplo, você tem um relacionamento, ou o seu consulente tem um relacionamento. Se você marca essa pessoa antes do jogo, você tem que definir que carta é. Geralmente a carta do cigano ou a carta da cigana. E aí vamos lá. Eu marquei a carta, por exemplo, da cigana. Tá? O meu consulente é homem e ele quer saber sobre a namorada dele. E aí eu faço primeiro a análise dele e tudo que está próximo dele. Depois eu faço a análise dela e tudo que está próximo dela. Então, por exemplo, se caem cartas de prosperidade sobre ela, eu já vejo que ela é uma pessoa próspera, que tem abundância. Então, tudo que está próximo do ponto que eu estou analisando, das questões que eu estou analisando. Cartas negativas também, como as nuvens, os ratos, né? O que está próximo das nuvens? É aonde estão os obstáculos da vida da pessoa, tá? Então, quando a gente fala de distância, é essa distância que a gente está falando.
Uma curiosidade ainda sobre distância é, por exemplo, a carta do consulente e a carta da consulente. Você vai analisar a distância. Quanto mais próximo, mais importante, mais juntos eles estão. Quanto mais distantes, menos contato ou mais distante eles estão. E as cartas que fazem a ligação entre um e outro são justamente o elo que liga ou o elo que afasta os dois. Então, por exemplo, já aconteceu de ter uma mulher no meio. Saiu a carta da raposa entre o cigano e a cigana. Quer dizer que tem alguém, uma mulher geralmente, afastando essa relação. A carta do trevo, por exemplo, entre os dois, pode falar de mágoas e pequenos obstáculos para eles ficarem juntos. Então vocês vão fazer a análise também o que está entre um e outro. Essa distância é maior, é menor? Essa distância tem quais cartas sendo representadas? Essa distância é representada por quais cartas? E aí quando você faz essa análise, você consegue compreender muito bem, na verdade, o que está acontecendo ali. Só com essa informação você já consegue tirar N coisas a respeito da mesa real. Porém, mesa real tem muito mais coisa que eu vou estar falando com vocês no próximo vídeo. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Mesa Real. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre as marcações. O que são marcações, Gilberto? A primeira marcação que a gente faz é a marcação do seu consulente, geralmente representado pela carta 28 e pela carta 29, dependendo do gênero a qual ele pertence. Se for um consulente homem, o cigano; se for uma consulente mulher, a cigana. Isso vocês já perceberam. De modo geral, normalmente a gente vai marcar o companheiro da pessoa, que geralmente é uma questão muito forte dentro de leituras oraculares, questões vinculadas a sentimento e ao amor. Então, geralmente as pessoas se preocupam muito com o marido, né, com o namorado, com o ficante, com o ex. Então, você consegue marcar também outras pessoas. Normalmente a gente vai marcar o companheiro da pessoa. Geralmente, né, se for um relacionamento heterossexual, então você vai marcar com a carta oposta. Então, por exemplo, a carta do cigano vai representar o homem, a carta da cigana vai representar uma mulher. É muito comum a gente encontrar também em relacionamentos homoafetivos. Nesse caso, como eu faço tradicionalmente, você pode marcar, por exemplo, o parceiro pela carta da cigana, independente do gênero dele. Porém, quando é um casal homoafetivo composto por dois homens, eu marco o companheiro pela carta do cavaleiro e marco a companheira, se for uma menina, com a carta do buquê de flores. Mas isso é uma particularidade minha. Se você gosta de trabalhar somente com os 28 e 29, você pode estar utilizando. Mas você pode fazer outras marcações adjacentes também. Por exemplo, quer marcar a mãe? Você pode usar lá o urso, o buquê de flores, a casa. Quer marcar a sogra? Você pode colocar a raposa, você pode colocar o urso, você pode colocar o buquê de flores. O que é importante é que essa marcação seja feita antes do jogo, tá? Para que você já vá se concentrando naquela carta e na pessoa que ela representa. E aí, na hora que você for abrir o jogo, aonde caiu lá a carta do cavaleiro, a carta do cigano, vai ser o companheiro, a companheira, ou a mãe, ou a sogra, ou o chefe, ou o pai, quem você tenha marcado no jogo. Não recomendo que vocês façam muitas marcações, tá? Não é uma boa opção fazer várias marcações distintas, não. Normalmente, uma, duas já é o suficiente, porque senão você sobrecarrega e prejudica um pouco o jogo. Lembrando que cada pessoa que você traz para dentro do seu jogo, as cartas ao redor passam a falar dela, tá? Então, se eu marquei a minha mãe, eu vou analisar as 8 cartas que tocam a minha mãe para poder falar do que está acontecendo com ela, se ela está próxima de mim, se ela está distante de mim, questões dessa natureza, tá? Mas normalmente, geralmente a gente marca só o companheiro ou a companheira.
Se a pessoa não tem ninguém, se a pessoa não quer marcar ninguém, aonde a carta do cigano, da cigana cair, pode falar de alguém importante que vai chegar, que já esteve na vida da pessoa, entendeu? Por exemplo, eu fiz uma mesa real recente, onde na linha do... Foi uma outra técnica que eu vou ensinar ao final para vocês, paralela, tá? Mas nessa técnica, na linha da prosperidade, caiu a carta do cigano. Então eu entendi que ela recebia apoio financeiro de um homem, que ela me confirmou depois. Então mesmo quando não há essa marcação, a carta 28 e 29 vai falar de alguém importante, tá? E é muito importante que vocês estejam antenadas, né, com relação a essa condição, com relação a essa variante que pode estar acontecendo. Então, pessoal, hoje a gente aprendeu sobre marcações. Tudo isso está muito bem descrito também lá na apostila, tá bem? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Mesa Real. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a essa aula que é feita com muito carinho para vocês. Hoje eu estou aqui num vídeo bem rapidinho para falar de um assunto muito legal, que é a carta 1, 2 e 3, coluna 1, cartas respectivas 1, 2 e 3, tá? Então vamos lá, primeira linha, as cartas 1, 2 e 3. O que essas cartas falam? Elas falam dos próximos dias, os próximos acontecimentos, tá? Então, o que vai acontecer daqui para frente? Você vai analisar a carta 1, 2 e 3. A carta 4, vocês já aprenderam que é o que o consulente sente, né? Porém, as cartas 1, 2 e 3 falam dos próximos dias, sendo que a carta 1 fala do presente. Então, a carta 2 e a carta 3 é que vão falar de eventos futuros. E aí, quando eu abro a mesa, a primeira carta que me aparece já me fala do que está acontecendo, tá? Então, se você tiver esse time, esse feeling, é muito importante. A primeira carta do jogo, aquela que eu abro lá na linha 1, coluna 1, está falando do jogo. O que está acontecendo? Se caiu a carta das montanhas lá, por exemplo, está tendo muito obstáculo, está tendo muita dificuldade. Se cai a carta dos ratos, por exemplo, ou do chicote, atrito, briga, discórdia, confusão. E aí as cartas 2 e 3 vai falar do que vai acontecer nos próximos dias, tá? Geralmente vai falar de 3 a 15 dias, dependendo do tempo que essa mesa está sendo aberta. Se você estiver abrindo uma mesa para 3 meses, vai ser coisa ali mais ou menos de até 15 dias. Se você abre para um mês, vai ser coisa ali de 2 a 3 dias, tá? Então, os próximos dias vão estar atrelados à carta 2 e 3. A carta 1 fala do presente, mas como o futuro próximo está muito vinculado ao presente, então a gente já fala que a carta 1, 2, 3 fala do futuro próximo, dos próximos dias, tá? Porque isso é parte do ponto 0, e o ponto 0 é justamente a carta 1, tá? Muito importante. Então, carta 1, 2, 3, próximos dias. Carta 4, o que o consulente está sentindo com relação a tudo que está acontecendo, a tudo que ele tem vivenciado, tá? Então, são algumas das análises que vocês fazem ao abrirem uma mesa real, beleza? Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês e a gente se vê na próxima aula. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Mesa Real. Hoje eu estou aqui para falar de duas cartas muito importantes no jogo. A carta 1 e a carta 36, tá? Elas são as cartas que vão representar o princípio e o fim, tá?
E Gilberto, por que a análise dessas duas cartas é importante? Porque a carta 36 ela vai te dar um spoiler do jogo, tá? Então quando você for fazer a leitura da mesa real, olha para a carta 36. Ela vai te dizer aonde aquilo tudo vai dar, tá? É muito interessante quando vocês fazem essa análise e percebem bem o que eu estou te falando. No momento em que você faz essa leitura, olhou a carta 1 a gente já viu que ela fala do presente. Então, se teve briga, você vai ver na carta 1. Se tem afastamento, você vai ver na carta 1. Se tem magia, demanda, problema, dificuldade, ou se está tudo bem, a carta 1 ela já vai dizer o que está acontecendo no agora, tá? A carta 20 e 21 vai ser a síntese do jogo, que fica lá mais ou menos no meio, que vai falar um pouquinho do que está acontecendo de uma maneira bem clara e concisa. Agora, a carta 36 fala onde aquilo vai dar. Tá? Então, por exemplo, tá tendo discussão lá na relação. Você vê lá na carta 1, saiu a carta, por exemplo, dos ratos. Tá havendo atrito ali na vida daquela pessoa. Saiu a carta 36 do navio, pode ter certeza que essa relação vai acabar lá na frente, tá? Ainda vai ter tudo aquilo que a mesa fala, as idas e vindas, ou seja lá o que for que a mesa te trazer como informação. Mas pode ter certeza que o final vai ser um só. O afastamento dessa relação. Ao mesmo tempo que se cai a carta da aliança, fala que é uma relação que vai continuar, que vai se estruturar, havendo até a possibilidade deles entrarem num consenso, da relação melhorar. Então a carta 36, ela vai ser assim, o final, o spoiler. Ela é só um vislumbre do que realmente vai acontecer, tá? A mesa é ela que vai te trazendo esses detalhes. Muitas vezes você não precisa chegar para a pessoa e falar assim, olha, não vai ter jeito não, eu estou vendo aqui que vai acabar. Não. Ou seja, você intimamente guarda aquela informação e vai destrinchando ela ao longo das demais cartas do jogo, tá? Então isso é uma dica até como oraculista. Muitas vezes, de cara, você vai ver algumas coisas ali da relação ou da vida daquela pessoa. Você não precisa dizer na hora. Por quê? Porque se você disser na hora, vai soar cru. Né? Pode ser que a pessoa não consiga assimilar bem aquilo. O nosso papel aqui não é fazer impressionismo. O nosso papel aqui, enquanto terapeutas, né, é justamente trazer cura, trazer alento, trazer equilíbrio, tá? Então, no momento que eu quero passar uma informação, por exemplo, olha, essa relação vai acabar. Então, ao invés de você falar, ó, acabou, não tem jeito não. Fala com jeito, fala com responsabilidade. Tá? É claro que o futuro também não é uma linha reta, ele é uma construção, ele é uma tendência. A probabilidade maior realmente é que acabe, entendeu? Mas você não precisa falar de cara assim, vai acabar, por mais que você esteja vendo na carta 36. A carta 36 ela é muito mais um artifício para o oraculista do que propriamente uma informação a ser passada, tá? A mesa como um todo, você vai olhar e vai processar esses vários pontos que a gente está aprendendo e vai transformar aquilo para que a pessoa entenda. Eu costumo dizer que o oraculista, sobretudo na mesa real, ele é como um intérprete. Por exemplo, quando você vai para um outro país que você não conhece a língua, ou quando alguém de outro país vem para cá, a gente não faz uso de um intérprete. Alguém, por exemplo, eu falo uma coisa, o intérprete traduz e a outra pessoa entende. O oraculista, ele é só isso, ele é um intérprete das cartas. Quem faz tudo ali são as cartas. Nós vamos olhar, entender para nós para poder passar. Por exemplo, certas palavras, certas expressões não existem em outras línguas. Por exemplo, mudar de ideia. É uma expressão nossa aqui do português. Não existe essa expressão no inglês. Tá? O que nós temos em inglês? Change my mind, que é mudar a cabeça, né? Tipo assim, mudei a cabeça, mudei a mente. Não é a mesma coisa, mas o sentido é o mesmo. Tá? Gente, me perdoe pelo inglês que eu estou fazendo. Mas só para vocês entenderem. Então, a pessoa que está do outro lado da mesa, ela não entende nada do jogo. É você que vai estar fazendo esse papel de interlocutor. É você que vai estar trazendo essas informações para ela, tá? Isso é muito importante para que as pessoas possam compreender como a mesa real funciona. Então, pessoal, por hoje é só. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. Espero que vocês estejam gostando, né? É um curso muito dinâmico, muito didático, tem muita mídia, né? Som, foto, vídeo, mas é porque é um assunto muito forte, mas ao mesmo tempo muito bacana, tá bom? Muita luz, muita paz e eu vejo vocês na próxima aula.
é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Mesa Real. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma explicação a respeito da mesa real, tá bom? Hoje eu quero falar para vocês para as cartas temas, tá? São cartas que elas vão assumir uma característica muito particular. Toda carta, eu costumo dizer que é um universo em si mesma. Então, toda carta é profunda, toda carta ela é importante no jogo. Na mesa real, você vai levar em consideração todas elas. Porém, algumas delas elas vão servir como ancoramento. Elas vão dizer determinadas áreas da vida do seu consulente ou da pessoa na qual você está realizando o seu atendimento, tá bom? Gilberto, como assim? Por exemplo, na apostila de vocês, tanto na versão impressa quanto na versão online, eu separei algumas cartas temas aqui, que são as cartas temas que eu utilizo. Porém, vocês não precisam se limitar a isso. Por exemplo, a carta da saúde, eu considero a carta da saúde a carta da árvore. Mas talvez você considere a carta da foice, como eu já encontrei oraculistas que o faziam. Eu, por exemplo, considero a carta da família a carta da casa, mas já vi muitos oraculistas considerarem família a carta dos lírios. Então você vai ter que ver para você qual carta que fala de família, qual carta que fala de saúde, qual carta que fala de prosperidade. Para mim é a carta dos peixes, mas eu já vi pessoas falarem a carta da chave, e aí vai de oraculista para oraculista. Se você nunca parou para pensar, vocês podem seguir o padrão aí. Então aqui na apostila eu vou recitar aqui para vocês, depois eu vou dissertar sobre. Saúde, carta da árvore. Família, carta da casa. Relacionamento, carta da aliança. Justiça, torre. Problema, nuvens. Felicidade, flores. E amor, pássaros. E aí a gente vai entrar naquele contexto seguinte. Você vai analisar na mesa, como vocês já aprenderam, aonde está o seu consulente, aonde estão as pessoas que ele marcou, né? Vai fazer primeiro essa situação da mesa. E aí agora você vai pegar as áreas da vida dele e vai analisar pelo aquele mesmo contexto de distância as áreas. Por exemplo, vamos pensar que você utiliza a carta dos peixes, assim como eu, para falar de prosperidade. Aonde que a carta dos peixes está? Ela está longe dessa pessoa? É sinal que ela está distante da prosperidade, ou ela não está dando atenção àquela prosperidade. E aí, se essa carta está longe, você já começa fazendo essa análise de distância com relação ao seu consulente. E depois você vai analisar as cartas que estão ao redor da carta dos peixes, porque aí você vai ter o complemento de como é a prosperidade na vida daquela pessoa. A pessoa quer saber da família, ou você está fazendo aquela leitura geral. Você vai lá onde está a carta da casa e vê, por exemplo, se essa carta está próximo do seu consulente. Sempre primeiro você vai levar em consideração a nível de proximidade com a pessoa que está sendo atendida. E depois você vai analisar aquilo como um universo à parte. Então a carta da casa, tem nuvens próximo da carta da casa? Olha, está tendo brigas, discussões, atritos entre família. Está tendo fofoca? É a carta dos ratos. Ou então está tudo bem, saiu a carta do sol. Então você vê que é uma família estruturada, é uma família abençoada, é uma família positiva, tá? A mesma coisa, quer saber se tem questões judiciais? Vai lá na carta da torre, né? Isso é a minha visão da justiça no baralho cigano. Mas você pode interpretar com outra carta. Você pode ir lá e fazer essa análise. As nuvens, os ratos, essas cartas de conotação tradicionalmente negativas, vão falar de em quais áreas estão com problemas na vida da pessoa. Então você pode focar também nessas cartas para identificar, pelas cartas que estão ao redor dessas cartas, quais são os problemas, quais são as principais dificuldades que o seu consulente encontra na vida. Então, a mesa real nada mais é do que uma série de informações que você colhe por observação e interpretação do posicionamento das cartas, tá? Então, eu sei que agora fica muito teórico, fica muito complexo, mas na prática, e eu aconselho vocês pegarem o baralho de vocês e fazerem essa tirada, fica muito, muito mais fácil de analisar, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Leiam esse material na apostila, vão testando, vão fazendo essa leitura e a gente se vê na próxima aula.
Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Mesa Real. Hoje eu tô aqui para falar dos espelhos, tá? Os espelhos eles vão ser 4 cartas, a carta 1, a carta 8, a carta 25 e a carta 32, que ficam nas pontas, a primeira daqui, a última daqui, a última embaixo antes da linha do destino e a última aqui antes da linha do destino, tá? Lembrando que a linha do destino são aquelas 4 cartas que ficam abaixo da mesa e que a gente já vai estudar no próximo vídeo do que se trata, tá? Esses espelhos, eles jogam para o centro, que é a carta 20 e a carta 21, que são a síntese do jogo. Então, quando você for olhar uma mesa real, olha lá para as cartas 20 e 21, que ali você vai entender o que realmente, de fato, está acontecendo. E os espelhos, eles vão ser projeções dessa leitura, eles vão ser projeções do que está acontecendo ali no centro, tá? E aí a gente já pega a ver como é que está essa situação, como é que isso está repercutindo na mesa. Geralmente, se a carta dos espelhos são cartas negativas, mostram realmente que o jogo está complicado. Se são cartas positivas, mostra que, de certa forma, está tudo bem, tá? Então, a carta dos espelhos, você vai considerar a carta 1 e a 8, depois você vai considerar a carta 25 e a 32. E você pode fazer uma análise das 4 cartas em conjunto também, tá? Analisem como se elas tivessem saído numa leitura de 4. E aí vocês vão interpretar para entender o que é o eco do jogo. O que é esse eco do jogo, Gilberto? É a energia do jogo. Você vai visualizar na carta 20 e 21 e vai confirmar isso na carta 1, 8, 25 e 32, tá? Eu sei que aqui eu falando fica muito confuso, mas na prática vocês vão ver que é bem mais simples, bem mais fácil do que parece, tá? Muito importante isso. Vocês precisam pegar os espelhos e ir fazendo essa análise. A carta 1, a gente já viu que ela fala do momento presente. Então, se ela já começa complicada, você pode ter certeza que as demais cartas também vão trazer uma certa complicação. E o avanço dessa complicação. Então, a carta 1, a carta 8, a carta 25 e a carta 32, vocês podem ler em sequência temporal. Ou seja, começou aqui, vamos ver como é que isso vai se manifestando, tá? Porque isso vai ser um eco do jogo. Agora, quando vocês quiserem saber o que a mesa real está dizendo, olha o centro, olha para a carta 20 e a 21 e vocês vão ter um paralelo geral do que está acontecendo, tá? São várias análises que acontecem simultaneamente na mesa real, que é justamente o que enriquece tanto esse método de leitura, justamente o que enriquece tanto esse oráculo, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não deixem de me questionar e a gente se vê na próxima aula. Pessoal, então vamos na prática agora interpretar como a mesa real funciona, né? Fazendo análise aqui pessoalmente para vocês verem. Vocês vão embaralhar normal, né? Como vocês fariam de qualquer forma. E vamos. Vocês vão começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar mais para cá para que todas as cartas sejam vistas por vocês. Só um minutinho. Aí. 8. Então você vai colocar primeira linha, 8 cartas. Aí segunda linha, mais 8 cartas. Nosso consulente ele é homem, tá? Só para eu saber. Então, vamos lá. Segunda linha, 8 cartas. Vamos para a terceira linha agora. Mais 8 cartas, terceira linha. Vamos para a quarta linha agora. Essa é a quarta linha, mais 8 cartas.
E aí sobraram 4 cartas na minha mão, que eu coloco aqui na parte inferior. Vou pôr mais aqui para vocês perceberem, ó. Coloca aqui, que essa aqui é a chamada linha do destino, tá? Então, a linha do destino, você coloca aqui na última linha no meio. Perfeito? Então, essa aqui é a mesa real do José, e o José namora com a Maria, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão observar numa mesa real, aonde que está o José, tá? Vou fazer uma vista aérea aqui para vocês verem, tá vendo? O José tá aqui, tá vendo? A carta do cigano. Como o meu consulente é homem, é ele que eu vou levar em consideração. Então, o José. O que está ao redor do José? Vamos analisar aqui, pessoal. O que está ao redor do José? Nós temos a carta do cão sobre ele, nós temos a carta do trevo, nós temos a carta do coração e a carta da foice. Além disso, nós temos a carta da serpente, das nuvens, dos caminhos e do chicote. Então, vamos lá. O José está aqui. O que o José tem pensado muito? Ele tem pensado muito em fidelidade, ele tem pensado muito em relação. A carta que está imediatamente acima dele, né, é a carta que fala o que está mais vivo na cabeça dele. Ele tem pensado em fidelidade, no sentimento, na amizade, na história, né? E eu percebo que o José está um pouco magoado, né? Eu percebo aqui na carta, a carta do trevo para mim, ela fala de mágoas. Eu percebo que o José está um pouquinho magoado. E que essa mágoa do José deriva do sentimento, do amor que ele está sentindo, né? E Gilberto, mas de onde que vem essa mágoa? Percebam que 4 cartas adjacentes aqui, né? Essas que tocam a ponta, estão me remontando problemas, inclusive traição. Tá? A carta da cobra cai na ponta, que é a carta de número 1, fala para mim de traição. Então, provavelmente ele está preocupado com essa coisa da traição. Ele está pensando muito em fidelidade. Faz muito sentido você pensar na fidelidade ou no quanto você é fiel quando você está sendo traído. Então, eu acredito que ele teve alguma traição recente. Talvez a dúvida dele com a Maria seja justamente a traição. E uma outra coisa que me aponta isso é que a carta de número 1, linha 1, coluna 1, é justamente a carta da cobra. Então, a carta 1, ela fala do momento presente, ela fala de uma situação presente. Então, ele está se sentindo, de certa forma, traído, sim. E aí, agora, analisei o José. Acredito eu que ele está magoado, acredito que ele tem muitos sentimentos, que ele está tendo muito atrito recente, está pensando em cortar algumas coisas na vida dele. O José, ele está na segunda linha da segunda coluna. Então, o José tem pensado nessas questões aqui, mas a preocupação do José é à frente. Perceba que a mesa inteira está à frente dele. Então, o José está com medo do futuro, ele está preocupado com o futuro, né? Ele não está tão pensativo com relação ao passado, mas sim ao futuro. Inclusive, ele está cortando o passado dele. Quer dizer que ele pode estar pondo um fim a essa história, pensando em pôr um fim a essa história. Vamos analisar a Maria agora um pouquinho. Essa aqui é a Maria, né? A carta da cigana. Está na mesma linha que ele. Então, eles têm uma relação, né? Essa relação ela está relativamente próxima, eles não estão distantes, porém existem coisas separando eles, né? E aí a gente vê uma mágoa próxima do João, a carta das estrelas, que fala muito de ilusão, fala muito de encantamento da Maria e fala muito de coisas virtuais. Eu diria, isso é uma leitura particular minha, tá? Que ela estava mexendo em aplicativo, que ela estava se relacionando com outras pessoas. E a carta da raposa fala de alguém que está sendo esperto, que está manejando uma condição. Isso é o que está separando os dois, né? Então tem mágoa de um lado e posturas equivocadas do outro. Mas vamos analisar agora a Maria. A Maria, ela não está sendo fiel a ele. A gente percebe aqui pelo urso em cima dela. Então, pelas costas, ela estava assumindo posturas que estavam prejudicando a relação dela com o José. Lembrando que por mais que eu esteja analisando a mesa, agora analisando a Maria, essa mesa pertence ao José. Então, tudo que eu falar aqui está vinculado ao José, tá, gente? E aí a gente percebe o quê? Primeiro, aqui a gente percebe, eu vou mexer aqui. Gente, mil desculpas, é só porque eu estou improvisando aqui para vocês conseguirem entender. Vamos falar aqui. A Maria está aqui, né? Saiu 2 coisas aqui, na verdade saiu 1, 2, 3 cartas remontando um aspecto muito importante, financeiro.
Talvez a Maria esteja interessada em questões financeiras com outra pessoa. A carta da aliança fala de relacionamento e tem cartas aqui falando de prosperidade. Então, provavelmente a Maria está um pouco vinculada, ela é um pouco preocupada com questões financeiras, né? Me parece que ela estava meio melancólica por estar em casa. A relação já não estava satisfazendo a Maria de certa forma. E é onde ela possivelmente começou a se envolver com outras pessoas, nem que seja a nível virtual. Tá? Isso é muito importante, gerando uma confusão, uma dúvida, né, entre eles. Então, essa é a análise inicial. Os próximos dias, né? Provavelmente, aí a gente analisa os próximos dias através das cartas 2 e 3, né? Tá vendo aqui, ó? A carta 1 é a carta da cobra, a carta 2 e 3 é o cão e as nuvens. Provavelmente o José vai tentar perdoar, vai tentar esquecer, vai tentar viver uma boa relação, vai tentar ser amigo dela. Mas eu não sei se ele consegue se manter por muito tempo, não. Porque a carta das nuvens fala de novo de atritos, brigas, confusões. Então essa relação como um todo, ela vai continuar ainda um pouco problemática. Existe a possibilidade de novas brigas, de novos atritos, né, entre eles. A carta... Então a gente tem lá, vamos analisar de novo aqui para vocês verem. Então são 8, 16, 16, 17, 18, 19, tá? A carta 20 e a carta 21, que se posicionam ao centro da mesa, falam do que a mesa está falando. Brigas, atritos, discórdias, isolamento, afastamento e mágoa por infantilidade. Então, alguma postura que foi assumida na relação, pelo que a gente consegue perceber pela Maria, tem desencadeado todos esses problemas de relação que eles estão vivenciando, tá? A carta da criança e a carta da torre. Afastamento, conflito, distanciamento, isolamento por infantilidade, tá? Isso é muito importante vocês analisarem essas questões. Aí a gente vai analisar agora as questões vinculadas ao que nós chamamos de espelhos. Espelhos vão ser a carta 1, a carta 8, a carta 25 e a carta 32. Olha só, 1, 8, 25 e 32. São as cartas que ficam nas extremidades da mesa. Elas servem como espelho da leitura central aqui que a gente viu, que é a criança e a torre, tá? Então a gente já começa falando de traição. Essa traição, ela machucou bastante, né? A cruz fala de dor, sofrimento, tristeza. O José está sofrendo, o José está triste, tá magoado, ele está sentido, né? Aí a gente complementa aqui. Existe uma tentativa de reaproximação que ele vai tentar fazer. Ele vai tentar conversar com ela, ele vai tentar salvar essa relação. E eles vão até talvez tenham sucesso. Só que para mim, nesse baralho aqui, essa carta fala de uma terceira pessoa. Os pássaros, de modo geral, eles não falam disso. Eles falam de uma relação até muito boa. Mas nesse baralho, tá vendo que tá vindo um outro pássaro aqui? Eu vejo um triângulo. Então é provável que essa coisa da traição ainda repercuta de certa forma na relação. Isso dentro da minha leitura particular. Então a gente analisou alguns pontos. A carta 4, né, aqui no caso ela é a carta da carta, né? Ela vai dizer pra gente um pouquinho de como o José está se sentindo. Como é que o José está se sentindo? Ele quer falar. O José precisa falar, ele precisa comunicar, ele precisa fazer-se entendido, né? Saiu a carta da 4 da comunicação. Então ele quer falar, ele quer conversar, ele quer acertar. Ele está muito sentido, ele está muito magoado. A gente percebe que a carta aqui, ela sempre, a carta da direita, sempre materialização da esquerda, tá? A carta da esquerda aqui é o quê? É as nuvens. Então ele quer falar sobre esse sentimento, sobre essa mágoa, sobre essa tristeza, sobre essa situação, né, que veio na vida dele. Então isso é o pensamento dele. O José, espiritualmente, ele está fraco. Como é que eu sei que espiritualmente o José está fraco? Não tem nenhuma carta ao redor dele que denota espiritualidade.
Quais cartas denotam espiritualidade, Gilberto? Estrela, Sol, Lua, cartas que representam luz. Não tem nada perto dele. Ele perdeu a fé, ele perdeu o equilíbrio, ele não tem contato com essas coisas espirituais. Diferente da Maria, que apesar de ter essas posturas, a gente tem a carta da estrela, a carta do Sol próxima dela. Então ela é dada a essas questões espirituais, talvez. Então a gente analisou alguns pontos. Então já deu para entender o que essa mesa fala, o que essa mesa quer dizer. A gente pode analisar, por exemplo, o seguinte. Vamos analisar aqui mais um pouco. Eu já sei onde essa história vai dar. A carta 36, que é a última carta, né, da última coluna, que é a última carta que a gente põe na mesa, ela fala do futuro. Né? Essa aqui é a linha do futuro. Então, apesar de tentativas, né, essa situação ainda vai continuar um tanto quanto confusa e vai gerar o afastamento. Percebam que as duas últimas cartas foram o caixão e o navio. Eu acredito que o José vai embora. Eu acredito que o José vai terminar. Eu encerraria a leitura aqui, se eu fosse, como a gente está analisando a questão da relação do José com a Maria. Mas, por exemplo, você pode buscar algumas cartas temáticas e visualizar. Por exemplo, a carta do Sol vai falar de espiritualidade. Vamos analisar o que tem em volta do Sol aqui. Né? Agora, lembrando que a mesa é do José. Tá? Então, a carta do Sol aqui está cercada do urso, falta de movimento, da raposa, que me fala de muita intelectualidade, né? Então, o que isso me mostra? Me mostra que o José não é um homem espiritualizado. Ele não é um homem dado a questões espirituais. Só porque o Sol, as cartas que estão ao redor do Sol me contam isso. Tá? Isso é muito importante. Vamos analisar como é que está o dinheiro do José. Olha só uma carta que remonta à prosperidade. A carta aqui, tanto a carta do caixão quanto a carta dos peixes, falam de prosperidade. Olha a distância que essas duas cartas estão do José. Então, o dinheiro do José também não está bom, não. Ele está dando muito valor à esposa, ao relacionamento, talvez. O coração fala de paixão. Então, ele está dando muito valor aos sentimentos, mas não está valorizando ali o lado profissional, que provavelmente também não anda bem, porque acima do profissional a gente tem os ratos, né? Então, se eu fosse fazer uma análise da prosperidade, eu diria, por exemplo, que o rato acima, ele não está vendo o desgaste financeiro que ele está tendo e há a possibilidade de até gastos superficiais atrelados a festas e passeios tentando agradar a Maria, que eu diria baseado nisso. A saúde do José, obstáculos também. A carta aqui, olha, da árvore fala de saúde. Olha as cartas que estão ao redor. Carta da montanha, a carta dos livros que vão falar de exames, a carta da torre que fala de confusão, a carta da lua que fala de mudanças emocionais. Então eu não acredito que a saúde do José também esteja boa, não. A vida do José como um todo não está boa, não. Então essa foi uma leitura rápida, só para vocês entenderem. A gente vai estudar outras, tá? Mais fáceis de vocês interpretarem, mas só para vocês entenderem o quanto essa leitura. Nós estamos aí há quase 15 minutos fazendo uma leitura sem o José abrir a boca. E é muito interessante isso, né? Então, pessoal, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula.